O apóstolo Paulo escreveu o que podemos dizer com base nos tempos modernos, onde tudo é questionado e a verdade se torna relativa, um dos textos mais machistas e opressores de todos os tempos. As mulheres devem permanecer em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também ordena a lei. Se quiserem aprender alguma coisa, que perguntem em casa aos seus próprios maridos, porque é vergonhoso para uma mulher falar na igreja. Esse trecho frequentemente gera debate, sendo interpretado por alguns como uma evidência de que a Bíblia adota uma postura machista em relação às mulheres. Será que é isso mesmo que o apóstolo Paulo quis demonstrar? Eu sou o pastor Eliseu Queiroz. Está começando mais um vídeo no quadro A Bíblia Responde. Deixe o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e compartilhe esse vídeo com algum cético da fé ou com alguém que é interessado nesse tema. Bora pro vídeo! Um exame detalhado do contexto cultural e teológico dessa passagem revela que o apóstolo Paulo está lidando com uma situação específica da igreja de Corinto. A sua orientação nesse texto aqui, nós vamos ver que não era uma proibição universal para todas as mulheres em todos os tempos, em todas as eras, em todas as igrejas, mas era uma desordem na igreja de Corinto, onde o apóstolo Paulo estava ali se propondo a resolver através dos seus escritos. Nosso objetivo nesse vídeo é examinar justamente o contexto histórico, social e teológico dessa passagem e mostrar que a Bíblia valoriza sim as mulheres e que o apóstolo Paulo não estava impondo uma restrição permanente ou em todas as situações ou em todos os contextos. Eu quero destacar que a cidade de Corinto era uma cidade muito grande, era já uma metrópole, nós podemos assim dizer, dos tempos antigos. No tempo do apóstolo Paulo, essa cidade tinha entre 250 a 300 mil habitantes, então era um local muito estratégico para o Império Romano. E por ser uma cidade grande, a cidade de Corinto havia uma mistura de cultura, de povos, e ali estava misturado tanto os judeus quanto os gregos. E depois disto partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto, e todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. Isso gerava na igreja de Corinto uma comunidade diversificada, com tradições religiosas, com culturas distintas, costumes, manias, comportamentos diferentes uns dos outros. Agora, analisando bem, para os judeus convertidos, havia uma tradição do silêncio e da reverência nas sinagogas. As mulheres eram separadas dos homens e não participavam ativamente nas discussões ou no ensino durante os cultos. Esse comportamento geralmente refletia, dava ênfase ao decoro, à ordem e ao respeito na hora do culto, que eram valores fundamentais para os judeus. Agora, do lado dos gentios, as práticas religiosas do paganismo grego permitiam a participação mais ativa das mulheres em rituais religiosos, especialmente nos cultos a divindades como, por exemplo, a Afrodite. O templo da deusa Afrodite, que era ali situado na Acrópole de Corinto, era famoso e antigos autores como, por exemplo, Estrabão, mencionam a presença de 1000 prostitutas cultuais. Nós temos evidências de que as práticas sexuais faziam parte dos rituais de adoração à deusa Afrodite. E essas práticas religiosas provavelmente influenciavam o comportamento das mulheres que convertiam, que aceitavam o cristianismo, que saíam do paganismo e aceitavam o cristianismo, aceitavam a Cristo como seu salvador pessoal. E isso muitas vezes gerava uma tensão dentro da comunidade cristã. E o apóstolo Paulo se propõe a orientar a igreja de Corinto, a aconselhar, a advertir a igreja e resolver aquele problema local que estava causando conflito entre os irmãos. Agora, além das influências religiosas, em Corinto também tinha leis civis, leis locais que proibiam o comportamento, na verdade não proibia, mas restringia o comportamento público das mulheres. A legislação local proibia as mulheres de falarem em público, exceto aquelas que
participavam de cultos pagãos, como por exemplo as sacerdotisas de Afrodite. Então essa restrição é o que provavelmente influenciou o apóstolo Paulo quando ele se referiu à lei nesse texto, para garantir justamente que a igreja cristã não violasse as normas civis da cidade, evitando assim os problemas locais. O professor Jack Blanco, em seu livro A Palavra Clara, ele comenta essa passagem polêmica de 1 Coríntios capítulo 14, verso 34 e 35, da seguinte maneira: como em nossas sinagogas, as mulheres que frequentam a igreja não deveriam falar em voz alta e comportar-se de maneira repreensível, como fazem nos templos pagãos, mas permanecer em silêncio e prestar atenção como a lei ordena, de modo a não ofender os crentes judeus. Se vossas mulheres não conseguem entender o que está sendo ensinado, não deveriam interromper o pregador, mas esperar até chegarem em casa e perguntarem aos seus maridos. Embora as mulheres pagãs falem em voz alta, interrompam os outros nos lugares de culto, é desonroso a uma mulher cristã se comportar dessa maneira. O contexto de 1 Coríntios capítulo 14 é a preocupação do apóstolo Paulo com a desordem do culto na igreja de Corinto. Então, o capítulo 14 trata de várias práticas na igreja, como, por exemplo, a profecia, como, por exemplo, falar em línguas, instruindo os crentes a fazer-se tudo com decência e ordem. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Deus não é Deus de confusão, mas um Deus de paz. Irmãos, não sejam meninos no entendimento. Quanto à maldade, sim, sejam crianças, mas quanto ao entendimento, sejam pessoas maduras. Então, dentro desse cenário, Paulo não está apenas orientando o silêncio das mulheres, mas também o silêncio dos homens, dependendo do contexto. Por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 14, o versículo 28 diz assim: mas não havendo quem interprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Ou seja, não tem intérprete para traduzir a língua estrangeira, fique calado, seja homem ou seja mulher. O versículo 30 e 31 diz assim: se porém vier uma revelação a alguém que esteja sentado, cale-se o primeiro, porque todos poderão profetizar, um após o outro, para que todos aprendam e sejam consolados. Se houver alguma profecia a ser apresentada à igreja, os demais devem se calar, não ficar falando todo mundo ao mesmo tempo. Dentro desse contexto de estabelecer a ordem, a harmonia no culto da igreja, o apóstolo Paulo apresenta o que está no verso 34 e 35 de 1 Coríntios 14, que as mulheres se conservem caladas na igreja, pois não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, perguntem em casa ao seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Primeiro, não é o apóstolo Paulo que determina o silêncio das mulheres, mas é a lei. Segundo, o mesmo princípio aqui é apresentado. Assim como os homens devem fazer silêncio a depender das circunstâncias, as mulheres também devem seguir o mesmo princípio. A orientação de Paulo para que as mulheres perguntassem aos maridos em casa é uma resposta prática à necessidade de evitar as interrupções durante o culto. Paulo está lidando com um contexto específico, irmãos, em que o culto estava sendo prejudicado pela desordem e pela falta de decoro. Embora o apóstolo Paulo tenha orientado as mulheres de Corinto a manter ordem, reverência e silêncio no culto, nós podemos entender claramente, mediante outros textos, que Paulo não está apresentando uma doutrina a ser seguida em todas as igrejas, proibindo assim a participação intensa das mulheres durante a liturgia do culto. Paulo está tratando de um dilema local, não é uma orientação a todos os cristãos em todos os lugares e em todas as épocas. O apóstolo claramente apresenta a importância das irmãs na congregação. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse raspada. Paulo aqui fala que a mulher ora e profetiza. Aonde? Na igreja, em meio à congregação. Então aqui Paulo apresenta que a mulher também desempenha o papel de orar e de profetizar. Agora em Romanos capítulo 16, existe uma lista de nomes onde Paulo apresenta suas saudações e agradecem o apoio dessas pessoas. E uma boa parte desses nomes apresentados em Romanos 16
é de mulheres. Recomendo-lhes a nossa irmã Febe, que está servindo na igreja de Cencreia, para que vocês a recebam no Senhor como convém aos santos e a ajudem em tudo o que de vocês vier a precisar, porque ela tem sido protetora de muitos, inclusive de mim. Febe é chamada de diaconisa e Paulo a apresenta como alguém de confiança. Febe provavelmente foi a mulher encarregada de levar a carta do apóstolo Paulo aos romanos. Saúdam Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saúdem Maria, que muito trabalhou por vocês. Saúdam Antrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são bem conhecidos entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Júnias aqui é uma mulher, ela é chamada em outras traduções de notável entre os apóstolos, o que indica o seu papel de destaque e de liderança na igreja. Saúdam Trifena e Trifosa, as quais trabalham no Senhor. Saúdem a querida Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Paulo cita aqui o nome de 3 mulheres apenas nesse único versículo. Em Atos capítulo 16, versículo 14 e 15, Lucas faz questão de destacar aqui uma grande serva do Senhor que era chamada de Lídia. Fala que certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos fez este pedido: se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa, e nos constrangeu a isso. Peço a Evódia e peço a Sintique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. E peço também a você, fiel companheiro de julgo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Aqui Paulo destaca 2 mulheres, Evódia e Sintique, mostrando que eram mulheres de Deus, fiel, tementes, e que elas estavam com seus nomes escritos no livro da vida. Essas referências a mulheres em posições de liderança demonstram claramente que Paulo via as mulheres como parceiras em seu ministério, o que é inconsistente com uma interpretação de que ele estaria impondo uma proibição permanente a falar ou o ensino das mulheres. A visão de Paulo era que o ministério deveria ser conduzido com ordem, mas isso não significava que as mulheres deveriam ou estavam excluídas de contribuir de maneira significativa para a igreja. A submissão mencionada pelo apóstolo em 1 Coríntios 14, 34 e 35 não deve ser entendida como uma expressão de inferioridade ou de rebaixamento das mulheres. Paulo defende a submissão mútua entre os crentes em várias de suas cartas. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. A submissão no contexto cristão, ela está ligada a uma questão de ordem e de respeito dentro da comunidade cristã e não a uma questão de desigualdade de gênero ou coisa do tipo. Agora, até diante de Deus, usando as próprias palavras do apóstolo Paulo, somos todos iguais. Assim sendo, não pode haver judeu e nem grego, nem escravo e nem liberto, nem homem e nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Sendo assim, Paulo estava apenas preocupado com a forma como o culto cristão era conduzido em Corinto, ali naquela cidade, onde as normas culturais e legais exigiam o decoro das mulheres e o respeito em público. Dessa forma, ele orientou a igreja a seguir essas normas, sem comprometer o respeito e a dignidade que as mulheres possuíam no corpo de Cristo. E aí, faz sentido para você o que eu acabei de falar nesse vídeo? A explicação é coerente? É racional? Esse vídeo fez você confiar um pouco mais na Bíblia ou aumentou mais as suas dúvidas? Deixe aqui embaixo
deixe aqui embaixo seus comentários, que eu terei o prazer de ler e responder cada um deles. Além disso, se você não é inscrito no canal, mais uma vez eu te peço, se inscreva para não perder os próximos vídeos, ative o sininho e deixe o like para fortalecer esse vídeo. Deus te abençoe, continue assistindo aí os próximos vídeos que vão aparecer logo aqui em algum lugar e graça e paz.